Prezados amigos do site Tribuna da Imprensa Sindical, hoje temos o prazer, nesse momento em que o país está passando um deserto de ideias, um deserto de pessoas comprometidas com o pensamento em defesa das demandas sociais. Vamos conversar aqui com o deputado estadual Paulo Ramos, que esse ano é candidato a deputado federal, ele que já foi da Assembleia Constituinte, que participou daquele momento importante para a história brasileira. Paulo, obrigado aí pela participação, bom dia. Primeiro, eu te dar um abraço. Uma alegria receber você aqui no gabinete para essa entrevista que considero da maior relevância. Não, a gente precisa, rapaz, alinhar as demandas do cidadão, porque o nosso canal, Paulo, é um canal em defesa do trabalhador, em defesa das demandas sociais. Que hoje, lamentavelmente, mais uma vez, a gente tem que ratificar a ideia de que a mídia brasileira, a grande mídia, a maioria, a totalidade, que tem a maior parte da audiência, não tem compromisso com as demandas do trabalhador. Você vê que a CLT foi atacada de forma canalha e eles continuam levando essa bandeira de que isso é importante para o trabalhador, a perda dos direitos trabalhistas. Paulo, fala um pouquinho, o que você pensa sobre isso, meu irmão? Você registrou que eu participei da Assembleia Nacional Constituinte. Tive essa alegria, essa honra. Digo assim, eu vivi a ilusão constituinte, que acreditamos naquela época, piamente, que estávamos construindo as bases para um novo modelo de sociedade, um novo modelo econômico baseado na soberania nacional. E a soberania nacional, que foi inserida na Constituição, previa o quê? Aliás, a soberania é o primeiro princípio fundamental na Constituição. É no artigo 1º, princípios fundamentais. Está lá. É uma república federativa, união dos estados, municípios, Distrito Federal, Estado democrático de direito. Correto. E tem como princípios fundamentais, soberania. Um país que não tem soberania não tem a possibilidade de desenvolver um projeto de nação, um projeto nacional. Um país que não se apropria dos seus recursos, um país que permite que outras potências se apropriem dos seus recursos, esse país não tem salvação. Não há a possibilidade de qualquer empresa estrangeira vir aqui, alegando que vem aqui para investir, para criar um competidor em relação ao seu país de origem. Eles vêm aqui para explorar, para sugar a alma da classe trabalhadora e inviabilizar o nosso país. Então, na Constituição vinha o quê? O monopólio estatal do petróleo, o monopólio das comunicações, a nacionalização do subsolo, para enfrentar os banqueiros, o capital financeiro, explorador de tudo, juros reais de 12% ao ano. E para não dizer que a Constituição, em homenagem à soberania nacional, era estatizante, empresa brasileira de capital nacional. E ainda a nacionalização do subsolo. Só empresa brasileira de capital nacional poderia explorar o nosso subsolo. O subsolo brasileiro é o mais rico do mundo em qualidade, em quantidade e em diversificação. Não há nenhum país no mundo que tenha no seu subsolo tantos minérios, inclusive minérios estratégicos. Nióbio. E depois, com a inteligência da Petrobras, com o centro de pesquisa da Petrobras, com os geólogos brasileiros, quando houve a descoberta de petróleo na camada do pré-sal, o Brasil passou a ter a grande possibilidade de ser uma das maiores potências mundiais, desde que tenha um projeto nacional. Desgraçadamente, na primeira eleição para presidente da República, com o patrocínio do Sistema Globo, que se transformou num partido político,
foi eleito o presidente Collor, a chapa Collor-Itamar. Na contramão do que dizia a Constituição, veio com o discurso do Estado mínimo. Quanto menos Estado, mais saúde, mais educação, mais segurança. De lá para cá, privatizaram praticamente quase tudo. Quase tudo. OS. Todo o setor siderúrgico, todo o setor petroquímico de fertilizantes. Extinguiram o Lloyd brasileiro. Bandeira nacional na navegação de cabotagem. Hoje, nós não temos praticamente empresas brasileiras como era o Lloyd. Navegação de longo curso, transporte de carga. O Vale do Rio Doce, a questão da Vale do... Como é que era? Doce Nave, né? Tinha Doce Nave. Nós tínhamos, assim, esse patrimônio. Rede Ferroviária Federal. Nós andamos aí, vemos ramais ferroviários desativados. Preservaram os ramais ferroviários para transporte de carga. Bom, então, só para concluir, para dizer, então, quando nós olhamos tudo que foi privatizado e vemos essa situação que estamos agora, e para privatizar foi preciso modificar a Constituição. Então acabaram com a nacionalização do subsolo, entregaram a Vale do Rio Doce. Acabaram com o monopólio estatal do petróleo, com o monopólio das comunicações. Agora... E o Zé Carlos Aleluia está lá em Brasília querendo arrebentar ainda mais, hein? E agora querem continuar o desmonte da Petrobras, que a Petrobras, praticamente, as ações da Petrobras, o governo só tem maioria das ações com direito a voto. Claro. Nesse cassino, que são as bolsas de valores. Perfeito. Então, mas mesmo assim, quando descobriu o petróleo na camada do pré-sal, não só colocou a Petrobras como operadora única, ninguém podendo retirar petróleo. Por quê? Encostava lá o navio, tira 100 mil barris, diz que tirou 5. Era um assalto a esse patrimônio. E aí, entendo muito petróleo, também tinha que ter mais refinarias. E entendo refinarias, tinha que retornar ao setor petroquímico. Claro. E aí vemos aí o Comperge, as novas refinarias sendo construídas. Não suportaram. Correto. Deram o golpe, Correto. porque a presidente Dilma não foi destituída pelos erros. Pedalada fiscal foi um pretexto. Já fizeram isso tantas vezes? Pelos acertos. O BRICS, novas relações comerciais, Incomodando muito, saindo né? da trilateral, enfim. Agora, querem privatizar a Eletrobras. SEDAI. Vou chegar na SEDAI. Querem privatizar a Casa da Moeda. Que loucura. Quer dizer, eles não têm respeito. Estratégico, né? A cara de pau é muito grande. E aqui no Rio de Janeiro, privatizaram tudo. É só pegar companhia de gás, companhia de energia elétrica, Correto. trens urbanos, o Banerj. Estava ontem reunido com o pessoal do Banerj. Se o Estado do Rio tivesse um banco estadual, Claro. não Fomentar, estaria na situação em que se encontra. Claro. Então agora, a última que falta é a SEDAI. A resistência tem sido grande. Uma joia da coroa, né? De qualquer maneira, é preciso que o operariado, que os trabalhadores nas fábricas, Claro. que eles se conscientizem, Boa, isso. que eles têm que participar. Correto. Não pode ficar naquela dicotomia Protagonismo, né? do filho do operário, Correto. que participa da política quando vai para a universidade ou quando vai para a fábrica. Na universidade, o debate tem sido mais intenso. Mas nas fábricas, não. Então, a juventude operária onde está? Então, é preciso um trabalho muito grande e eu cumprimento o seu programa. Obrigado. Que leve essa mensagem para a classe operária. Para a classe operária. Como é que fazem uma reforma trabalhista? Criminosa. Como é que o trabalhador pode ser contratado para uma jornada de trabalho menor do que a jornada de trabalho prevista na Constituição, contrato temporário. E aí, contratado por 20 horas, 10 horas semanais.
o patrão contribui para a Previdência por aquelas 10 horas. Cabe ao trabalhador completar, para amanhã poder aspirar uma aposentadoria de um miserável salário mínimo. Temos agora o indivíduo como pessoa jurídica. O patrão contrata uma empresa, mas a empresa é e aí não paga, não recolhe previdência. Mulher grávida, podendo trabalhar em lugares insalubres. Agora, a justiça do trabalho, o trabalhador pagando as custas judiciais desde que perca. Quer dizer, o trabalhador fica intimidado. Então, o crime que foi perpetrado e ainda colocando algo para tentar contornar dispositivos constitucionais. Modelo de trabalho intermitente. Porque na Assembleia Legislativa, na Assembleia Nacional Constituinte, os direitos dos trabalhadores foram inseridos como cláusulas pétreas. Correto. Só outra Constituinte podendo modificar. Aí eles vêm com a flexibilização das relações de trabalho. O acordado para prevalecer sobre o legislado. Quer dizer, então o trabalhador, numa situação de muita inferioridade. Então eles destruíram a soberania nacional, acabaram com os direitos da classe trabalhadora e estão transferindo para a iniciativa privada responsabilidades públicas na saúde e na educação. Então, é o Estado mínimo, que é o modelo. A lógica neoliberal dos anos 80. Exatamente. Eu digo assim, nem mínimo, Estado nenhum. Claro. Qualquer dia governar vai ter só um gabinete, só vai transferindo os recursos. Loucura. E aí vem a questão que você abordou dos meios de comunicação. Os meios de comunicação de massa. A Globo fala assim, falamos diariamente para 100 milhões de um. Na cara de pau, né? A manipulação da informação. É demais. Eu quero dizer aqui que na Assembleia Nacional Constituinte e depois participei intensamente do debate sobre a democratização da informação. Me recordo bem disso. Não é possível que um grupo econômico detenha televisão com distribuidoras, com repetidoras pelo Brasil inteiro, estações de rádio e jornal. Não respeita a cultura local, não respeita nada. Não respeita nada. As rádios comunitárias, as TVs comunitárias, uma luta grande para que a diversificação de opiniões, para que as pessoas não tenham um discurso único, que é o que está prevalecendo hoje. Então, nós estamos vendo que o desmonte completo daquilo que ainda resta do Estado brasileiro. Os brasileiros têm que se dar conta disso. Então, eu fiquei aqui já alguns mandatos na Assembleia Legislativa, depois de ter ficado 2 mandatos no Congresso Nacional. E eu digo isso com uma alegria frustrante, porque não só estava lá, participando da elaboração da Constituição, como no mandato seguinte, resistindo à revisão constitucional. Às vezes encontro alguns companheiros, Vivaldo, Salomão, digo assim, nós estávamos lá elaborando a Constituição e fomos vitoriosos resistindo, enquanto estivemos lá, a Constituição não foi modificada. A resistência à revisão constitucional, no período final do governo Itamar, a resistência foi muito grande e fomos vitoriosos. Depois veio a era FHC, já no primeiro ano, eles destruíram tudo aquilo que estava na Constituição, que garantia a soberania nacional. Você acha que cabe, porque realmente foi retalhada a nossa Constituição cidadã, ela foi jogada no lixo praticamente. Você acha que cabe uma nova Constituinte hoje, Paulo? Eu tenho preocupação. Por quê? Porque a desilusão com a política, e é uma desilusão construída. Os membros do Congresso, como é que vão fazer uma Constituinte? Como é que nós vamos correr risco em relação àquilo que está preservado? Ainda existe, né? Que ainda existe muita coisa preservada. Ainda ficou. Que a Constituição foi tão abrangente na garantia de direitos, atendendo muitas demandas, incluindo heranças da era Vargas, de um projeto nacional. Correto. Então,
Quais são os princípios fundamentais da Constituição? O primeiro é a soberania. O segundo é a cidadania. O terceiro é a dignidade da pessoa humana. O terceiro, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, que era para contemplar empresa brasileira de capital nacional, para não dizer que a Constituição era socializante, a apropriação coletiva dos meios de produção. Não, não. Nós queremos, e aí sim, nacionalista, né? Não é a apropriação, indústria nacional. e tem que se discutir, não é a apropriação coletiva dos meios de produção. Os setores estratégicos têm que ser estatizados. Correto. Os setores estratégicos têm que ser o controle pelo povo. Claro. Agora, Até nos Estados Unidos é assim, pô. claro, agora, o que tem que ter um controle rígido são os mecanismos de distribuição da renda. Para evitar, por exemplo, que os bancos, imaginar que a rede bancária no Brasil, no ano de 2017, por causa dessas altas taxas de juros, ganhou mais de 400 bilhões. Bi. E o governo brasileiro, além desses, pagou quase 400 bilhões. Esse foi outro crime da dívida pública. Fala um pouco disso. Então, é o endividamento como fator de dominação. Porque a coisa mudou, era o FMI. Agora o problema é a dívida pública, na verdade mudou. Na verdade só mudou. Porque eles, o capitalismo mundial tem seus mecanismos. Claro. Eles dizem assim, eu vejo, esse processo democrático, eles vão administrando de modo que eles estejam sempre ganhando. Claro. Ainda mais num país sem a sua soberania. A manipulação é muito grande. E aí criaram a lei de responsabilidade fiscal. Que diz assim, numa economia globalizada, sociedade de consumo, o mercado determinando as regras. Quais são os fundamentos? Fica assim uma arapuca, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tem o dólar, câmbio flutuante. O Lula foi preso, o dólar sobe. O Lula pode ser solto. Mas qual é a referência? Agora, por exemplo, Estados Unidos, com o Trump... Uma jogatina especulativa, né? O Hélio Fernandes dizia, o grande cassino. O grande cassino. República dos Banqueiros. Dos banqueiros. Aí diz assim, o câmbio, a variação do dólar. Aí determina exportação, importação, viagens ao exterior. Aí tem os juros. Aí os juros tem o risco Brasil. As empresas de risco. Todas fazendo parte do sistema. Aí investir no Brasil é arriscado. Taxa de juros tem que ser alta. Aí reduz o consumo. Aí fica. Olha, é um inferno. Claro. Que, se correu, não tem para onde fugir. Claro, claro. E aí, só mesmo a soberania. Diz assim, lei de responsabilidade fiscal. Ninguém pode gastar mais do que recebe. Um país não pode gastar mais do que arrecada. É verdade, está bem. Só existe um item que possibilita gastar mais do que arrecada. É para pagar os juros. Então, o governo tem a obrigação de fazer economia. Eles chamam, tem que cortar gastos para ter superávit. Superávit para quê? Para pagar os juros da dívida. Aí corta em educação, corta em saúde, corta em tudo. Porque se não paga a dívida, os juros aumentam. Uma coisa influi na outra. Influi na outra. E o Brasil vive. Como é que o Brasil está nas últimas décadas dentre as maiores economias do mundo? Já foi a sexta. E ainda não definiu uma habitação digna para cada família. Quando fala que é a oitava economia do mundo, sexta economia do mundo, é na produção de bens e serviços. Claro. Mas na distribuição do resultado. Concentrado. Como é que nós temos aí agora dizendo mais de 30 milhões de crianças e adolescentes afetados pela pobreza? Então tem a pobreza, tem a extrema pobreza e tem a miséria absoluta. Como é que um país rico como o Brasil não é rico porque tem muito petróleo, tem muitos recursos minerais, é rico por aquilo que já está produzindo, pô. Exporta. O maior exportador mundial de carne, de frango, e o povo passando fome. O maior exportador de grãos. Afinal de contas, para que existe um governo? Claro. Para que existe uma economia? Claro. Para fazer
Havia participação do povo no consumo. Claro. Come mal, veste mal, mora pessimamente, não tem saneamento básico. Aqui, não é a SEDAI que não faz o saneamento, é o governo que não faz o saneamento. Ao contrário, como é que nós vamos permitir que a água seja submetida ao lucro? Imagina um cidadão que está desempregado. As companhias de energia elétrica privatizadas cortam a luz. Claro. Indecentemente, cortam a luz de hospital, cortam a luz de escolas. Então, com esse poder, as empresas de telefonia, eles dizem assim, que olha, o cinismo é grande na manipulação da informação. Agora, antigamente, para ter um telefone fixo em casa, era um horror. E isto é verdade. Agora está todo mundo com celular. Mas a infraestrutura que foi sendo instalada para possibilitar hoje o acesso, tudo é investimento público. Claro. Quem é que não lembra daquelas torres em Itaboraí? Tudo recurso público. Aí tem isso. Eles vêm aqui, eles não vêm com um tostão. Eles pegam dinheiro do BNDES. E dizem que estão investindo no Brasil. Uma vergonha. Uma vergonha. Telefonia. Eu estou citando como exemplo, posso citar outras participações minhas, andando pelo Estado. Você falou da água, isso vai causar, inclusive, um problema de saúde pública, rapaz. Claro. Imagina o cidadão, vai furar poço? Vai fazer o quê? Ele vai beber água da onde? Vai fazer gato, que não tem jeito. Mas estive numa reunião nos municípios lá em torno de Macuco. Duas Barras, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, ali e tal, os municípios em volta. Reclamação. No campo, os produtores rurais, não tem sinal de telefone. Em vários pontos, áreas de sombra. Aqui no centro tem uns 10 sinais, lá não tem... Eles falam tanto na telefonia, como é que o estado do Rio de Janeiro, que é um dos menores unidades da federação, todas as áreas não estão cobertas. Em muitos lugares, ninguém tem acesso à comunicação, porque não tem sinal. Acredito. E eles falam, e aí tem o seguinte... Eu vou a Friburgo, tem lugares que não tem sinal. Né? Exato. E qual é a prioridade? A prioridade, definir prioridades. Prioridade, assim, eu sou de uma geração, a gente na época não falava em direitos humanos. A expressão era necessidades fundamentais. Alimentação, habitação e vestido. Subsistência. A subsistência. Claro. Se não garante a subsistência Claro. em padrões mínimos de dignidade, Correto. como é que vamos ter a educação? Correto. Eu tenho falado uma coisa que, para mim, teve um significado muito grande. A questão da educação, o projeto dos CIEPs no Rio de Janeiro. Não é? Por quê? Moreira arrebentou com tudo. Porque as reformas de base do João Goulart, dando continuidade aos esforços que vinham da era Vargas, as reformas de base incorporavam a solução de um problema imediato. Era assim, reforma agrária, com uma política agrícola voltada à produção de alimentos, vedada à exportação de vários gêneros. Incorporava, inclusive, as Forças Armadas na distribuição. Desapropriar 200 quilômetros à direita e à esquerda de estradas de ferro e rodovias. Por quê? Tudo foi feito com recurso público Estratégico. para facilitar o escoamento da produção. Projeto nacional. Mas o objetivo, primeiro, também é acabar com a fome. A reforma da educação. A reforma da educação previa imediatamente a erradicação do analfabetismo. Tinha muito analfabeto. Programa do Paulo Freire. Aqui, programa dos CIEPs. O programa dos CIEPs resolvia problemas sociais. Além de colocar a criança para aprender num ambiente de A família tinha orgulho do filho estar no CIEP, era um negócio lindo, né? Era assim, mulher que trabalha, o filho fica na escola o dia inteiro. Eu me lembro disso. Tem alimentação, tem saúde, mas tem esporte, lazer, cultura, os animadores culturais. Então, era um programa que ainda resolvia imediatamente algumas questões sociais importantes. E eu agora, esses dias últimos, uma coisa que eu estou repercutindo isso. Encontrei Dedé, um ex-pedetista, um pedetista, mas que já, quase 80 anos, já
com os partidos, Meio desiludido. um certo esvaziamento, ele se distanciou da participação. Mas ainda está atento a tudo. Entendi. Um bom debate. E ele virou para mim e falou assim, Paulo Ramos, eu ainda hoje em dia, eu durmo e acordo pensando no Brizola. Aí falou assim. Aí eu falei, pô, que bom, pô. De repente ele falou assim, e quando eu sonho os sonhos do Brizola. Aquilo foi uma coisa tão emocionante. Claro, claro. De ver assim, na verdade era um símbolo para ele. Para todos nós. Eu falei, veja só, né? Durmo e acordo pensando no Brizola. Faz muita falta. E quando eu sonho os sonhos do Brizola. Quer dizer, é uma coisa Eu assim. lembro quando o Flávio Tavares lançou o livro dele, eu tive com o Brizola, 2 semanas antes dele falecer, em Ipanema, na livraria, rapaz, no lançamento. E naquela época ele criticava já o Lula bastante. E não é uma referência de projeto nacional, baseado na soberania. Porque Brizola, não só o Brizola, Vargas, Jango e outros brasileiros tinham essa concepção de que a soberania antecede. Perguntei, governador, o que o senhor acha agora desse novo governo aí que está seguindo aí sua escalada? Mas olha, com o Henrique Meirelles não dá, ele só falou isso. Com o Henrique Meirelles não dá. Porque a pauta, existe hoje no debate, uma pauta completamente diversificada. E pessoas de boa fé lutando em homenagem àquela causa específica. Só que